Olá, gente! DJ Radialista, hoje aqui literalmente dentro da Caatinga, por aqui Adelon Christian podando aqui essa planta. Adelon, chega mais! Hoje, sexta-feira, é o dia da Caatinga, esse bioma que representa muito o povo nordestino. O que é para você a Caatinga, esse bioma? Então, DJ, a Caatinga, para mim, ela significa o lar, né? Porque eu nasci aqui, cresci aqui, né? Tenho muitas memórias da infância, né? Que eu ia para um povoado aqui próximo, com meus avós. Então, Caatinga, para mim, assim, significa realmente isso, né? Só que ela vem sofrendo um pouco, né? Com as mãos humanas e o meu trabalho, o nosso trabalho, que já tem um grupo aqui na cidade, na região, né, é exatamente tentar restaurar um pouco, restaurar, né? Restaurar e preservar, exatamente, DJ. Mas Caatinga para mim significa lá. Tem muitas coisas na Caatinga que dá pra gente observar. Então vamos observar lá adiante na sua plantação, né? Vamos olhar um pouquinho por lá. É uma espécie de experiência que você está fazendo por aqui? Sim, na mosca. É um experimento, é um laboratório, né? Eu sempre... Você já me conhece da infância, você sempre soube que eu gosto de mexer com laboratórios. E quando eu descobri essa possibilidade, né, eu realmente quis criar aqui um laboratório. E o universo proporcionou, meus pais adquiriram esse terreno, eu já vinha estudando essas técnicas e vim para cá desenvolver. A agrofloresta, a agrocaatinga, né, ela na verdade é uma forma de produzir alimentos utilizando a dinâmica que já existe na Caatinga, porque a Caatinga, embora essa Caatinga que a gente viu anteriormente, ela esteja travada, né? Ela está considerada travada porque não tem dinâmica, não tem mais os animais de grande porte que viriam fazer esse trabalho, está tudo cercado, então os animais não podem mais entrar para vir fazer esse trabalho. Só que aí nós, enquanto seres humanos e animais, a gente vem e desenvolve esse trabalho, que é entender como funciona a Caatinga, né? O que a Caatinga tem? Ela tem plantas xerófilas, né, que armazenam água. Ela tem a questão de cair as folhas, né, que são chamadas as caducifólias. E a gente vem e replica essas dinâmicas no tempo, né, conforme a lua, o sol, né, as estações do ano, justamente. Tudo tem uma situação específica para aquela época do ano. Cada época do ano a gente faz alguma coisa, né, e produz alimento. Exato, compostagem que você estava fazendo há pouco. Sim, é uma espécie de compostagem, uma compostagem in situ, né? Ou seja, uma compostagem no local, porque as técnicas de compostagem, vamos dizer assim, mais habituais, é você compostar em algum lugar e trazer para a planta. Né? Exatamente. Aqui não, aqui a gente tem plantas, tipo aqui o algodoeiro, né? Que é uma planta que foi inserida aqui no bioma para a produção de algodão antes mesmo da produção do sisal. Né, e ela se dá muito bem, então ela cresce muito em volume, a gente vem, corta ela e utiliza para alimentar as outras plantas, né? Por exemplo, essa nativa aqui, que é uma baraúna, né? É a mesma daquela grandona ali, ó. Verdade. Então eu venho alimentando com o algodoeiro, eu utilizo para alimentar ela, eu utilizo para alimentar um buzeiro aqui, que tudo também. Junto, né? A técnica é essa, várias plantas num pequeno espaço. Exatamente, tudo junto, seguindo e obedecendo os princípios da estratificação e sucessão natural, que são dois princípios fundamentais. Se você entrar na Caatinga, né, uma Caatinga alta, você vai observar que as plantas estão juntas, né? Elas são plantas diferentes, mas elas estão juntas e elas obedecem um fluxo, a dinâmica que a gente entende e aplica nos nossos cultivos. A Caatinga, ela dispõe de mais de 5.000 espécies de plantas, né? Sendo, acho que, mais de 500 endêmicas. E cada planta, ela tem uma utilidade para nós e para o solo, né? Porque o trabalho aqui é esse. Tá trabalhando com as plantas para melhorar o solo. Esse trabalho é um trabalho de restaurar o solo, né? Muitas vezes a gente olha e pensa que a gente está trabalhando com foco nas plantas, mas o foco é o solo. Então a gente utiliza das plantas para restaurar o solo, tipo aqui o velame, né? Por exemplo, ele é uma planta nativa que muitas pessoas dizem que ele é uma praga. Não, chega aqui e vai cortando, achando que está atrapalhando a plantação. Sem entender o que é que aquela planta está fazendo ali, né? Mas se essa planta ela tem a capacidade de regenerar a nossa pele, ela tem a capacidade de regenerar o solo, né? E ela tem a capacidade de criar outras plantas, que é o que está acontecendo aqui. Então, essa questão, tem muitas plantas, um buzeiro,
né? Essa aí que você está tocando é a moringa oleífera. Moringa, muito conhecida. Embora ela não seja nativa, ela é nativa da África, mas é uma planta muito importante, porque ela cria, né, o xilopódium, que a gente chama de batata, muito grande, e ela armazena muita água. Então, no tempo da seca, ela estando em associação com as outras plantas, ela vai disponibilizar essa água para as outras plantas, né? Porque ao contrário do que se pensa, que as plantas elas estão brigando, na verdade elas estão se ajudando. É harmonia. Exatamente. Né? Aqui a palma também, que também foi introduzida no nosso bioma, né? Ela, se eu não me engano, ela é indiana, mas ela se deu muito bem aqui, e aqui a gente vê que ela está criando com perfeição essa goiaba, né? Porque aqui não tem irrigação, DJ. Aqui é o que a gente chama de irrigação de salvamento, que é tipo, viu que a planta está querendo morrer, joga um pouquinho de água. Mas não tem aquela irrigação de todo dia ligar, tanto que você não vê aqui, não tem, né? Encanamento. A minha irrigação é a palma. Estão aí verdes, né? Estão verdes e lindas, né? A minha irrigação são as palmas, que tem 97% de água na estrutura. Então eu corto elas, que nem eu fiz ali atrás, e aí a água vai sendo disponibilizada para o solo e para as plantas. E para os insetos, né? Que o mais importante aqui é a microfauna, né? São as bactérias, os fungos e os insetos. São eles que realmente vão se alimentar dessa matéria orgânica bruta e cagar, né? Adubo, que é humus. Né? Cagar adubo, cagar adubo. O trabalho é esse. Aqui, como a gente estava falando, é uma área inicial. A gente realmente abre o chão, cava, né? E planta as sementes. A maioria, 90% aqui é de semente. Alguns pequenas mudas, mas a maioria é semente. Algumas pequenas mudas, a maior parte é de semente, porque realmente é a semente que faz acontecer, né? A muda, ela tá ali, mas é meio fraca, não se desenvolve bem, enquanto a semente que já nasce ali, né? O primeiro sistema radicular. E é isso. Não coloquei nada, nenhum tipo de adubo, nenhum tipo de adubo, em nenhuma parte dessas aí. É uma planta ajudando a outra. São as plantas que sobrevivendo em harmonia. Exatamente, aqui ó. O adubo é esse aqui, né? Que é o capim que antes era queimado, né? Mas agora vira adubo orgânico. É isso, gente. Obrigado, Adelon, por mais uma vez nos trazer aqui no seu espaço. E em breve a gente retorna e veja bem maior, exatamente. Vamos preservar o nosso bioma, a nossa casa, o nosso lar. Não é isso, Adelon? Tamo junto. DJ, tamo junto e até a próxima. DJ Radialista.